dia, pessoal! É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mês de setembro chegou, mês de canto, de versos, de prosas, de imagens maravilhosas. A primavera é a estação das flores e a natureza se veste de cores e esperança de renascimento. Seguindo o calendário da Igreja Batista Nazaré, a classe Santuário trabalha este mês com o tema Cidadania. Vamos pensar nos temas voltados à questão da cidadania e direitos humanos, diversidade da população brasileira e seus direitos em uma perspectiva integral e multidimensional. É evidente que a respeito dos direitos tem distintas vertentes, nuances e desafios, grandes desafios. Então, para o nosso melhor entendimento, temos a honra de receber Dr. Paulo Torres, membro fundador da igreja e professor da UFES. A partir de hoje e durante todo o mês de setembro, serão apresentadas as problemáticas enfrentadas por nós, cidadãos brasileiros, na certeza que as misericórdias de Deus estejam norteando todos os nossos passos. A Ele toda a honra e toda a glória, pois cremos que a sua ternura nos abraça e nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. Continuem atentos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, por servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nossa canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Amém. Amém. Bom dia. Agradeço o convite feito pela irmã Nilza para conversarmos um pouco sobre cidadania nesse mês de setembro aqui na Igreja Batista Nazaré. E uma primeira questão que a gente pode levantar é se a cidadania sempre existiu. E como estamos num ambiente, né, de Igreja Batista, acho que era interessante a gente pensar se essa cidadania ela ocorre em todo o período narrado na Bíblia e como é que isso se dá. Então a gente pode verificar que
tanto no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, né, todo o relato daquela época era de sociedades escravistas, ou seja, né, prevalecia o modo de produção escravista, né, onde o escravo era a principal mão de obra. O que significava dizer, na verdade, né, que grande parcela da população, em algumas sociedades isso chegava a 50%, a metade da população, né, lhe era negada então a cidadania. E uma outra constatação que a gente verifica é a partir mesmo dos textos bíblicos, inclusive dos profetas, né, daquela época. E Isaías foi um desses profetas, né, que mais denunciou a questão da escravatura. E ele diz que o Senhor me enviou a proclamar aos cativos a liberdade, aos prisioneiros a abertura do cárcere. Ou seja, né, Isaías, né, constatava a existência de cativos, né, como ele chama, né, e ao mesmo tempo, né, proclamava a necessidade de liberdade, né, dessas pessoas. Mas também ele denunciava do outro lado, né, a exploração a que as pessoas eram vítimas. E então ele diz que ai dos que juntam casa a casa, campo a campo, até ocuparem todo lugar, serem os únicos a morar no meio da terra. Ou seja, né, Isaías denuncia, né, a apropriação, né, com que das terras, das casas, ou seja, da cidade e do campo, né, de poucas pessoas em detrimento da grande maioria da população. Né, quando, né, a gente vai olhar também no Novo Testamento, verifica aí em vários momentos, né, a denúncia da existência da escravatura, né, ou seja, da negação da liberdade e da negação da cidadania, né, e ao mesmo tempo, né, a necessidade e o conforto dos textos bíblicos aos escravizados. Então, vamos encontrar, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, né, quando ele fala cessai de julgar segundo a aparência e aprendei a julgar segundo o que é justo. Não, desculpem, esse é um texto de João, né, que denuncia a discriminação já naquele momento ali, né, onde o julgamento era feito, né, pela cor da pele, pela situação econômica, né, e não, né, pela justeza, né, de que é a situação. Já Paulo, né, como eu tinha dito, né, diz que é para sermos verdadeiramente livres, né, que Cristo nos libertou. Ou seja, né, a necessidade também aí de liberdade. E ele continua, permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Então, quer dizer, existia a escravidão e existia a necessidade de liberdade e podemos completar, né, a realização, né, da cidadania. E Jesus, mais adiante, também, ou no mesmo momento, né, ou talvez até anteriormente, né, já na vida passada aqui na Terra, naquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, vai falar sobre as bem-aventuranças, onde ele privilegia, naquele momento ali, os pobres, os que choram, os injustiçados, né, e os que têm fome. Ou seja, né, aquela parcela da população a quem também era negada, né, a cidadania. Né. Se pensarmos, porém, que existia aquela situação na Idade Clássica e que vai perdurar toda a Idade Média, e pensarmos quando é que surge, então, né, a cidadania, mais ou menos nos termos que nós temos hoje. Então ela vai surgir com a Revolução Francesa de 1789, né, com um tema, né, que virou o lema, o grande lema da Revolução, né, com 3 palavras, né, que era igualdade, fraternidade e liberdade, e esse lema termina influenciando em vários outros países, né, como vai influenciar na Revolução de São Domingos, com a libertação do Haiti, né, e no Brasil, em 2 momentos pelo menos, com a revolta dos Búzios, né, e a Inconfidência Mineira. Então, a partir daquele momento,
né, a cidadania, né, ou seja, o direito individual das pessoas começa a aflorar com maior intensidade. E também podemos perguntar, sim, mas o Brasil também, né, começou na mesma época? E eu diria que não. Né? Como todos sabemos, a escravatura no Brasil ela vai durar formalmente até 1888. E mesmo depois de 1888, com a chamada, né, abolição da escravatura, né, não acontece a efetiva emancipação da população negra, que naquele momento, no final do século XIX, chegava a pelo menos 700 mil escravizados. Então, essa escravização, né, toma um outro termo, mas, né, todo o século XX, por exemplo, é marcado pelo preconceito, é marcado pelo racismo das várias maneiras, né, e são muitas as denúncias, né, que vão acontecer, né, naquele período. Né. Então, a pensar em cidadania, né, significa, né, pensar que na igualdade, não na igualdade formal, necessariamente ou exclusivamente, como temos na Constituição de 1988. Todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos e deveres, né? Há uma condenação à discriminação por sexo, por raça, por idade, né? e de várias outras maneiras, né? Mas o problema é saber se efetivamente essa igualdade acontece e se a cidadania né, colocada para todas as pessoas, é um direito de todas as pessoas, e se todas as pessoas, na verdade, né, têm todas as condições de exercício da cidadania, e mais do que isso, né, se ser cidadão não é apenas aquele exercício do voto, que é obrigatório, né, no período eleitoral. Então, uma última questão é a gente perguntar, bom, a igreja, o que é que tem a ver com isso, né, contemporaneamente? A igreja atualmente, o que é que ela tem a ver com isso? Então nós poderíamos dizer que, né, se Jesus lá atrás, né, 20 séculos atrás, né, colocou, né, que veio para dar vida e dar vida em abundância, ou seja, que todas as pessoas têm que ter direito a uma vida completa, abundante, né, sem faltar os meios mínimos de sobrevivência e com toda a dignidade possível, né? E se a igreja é uma seguidora dos ensinamentos de Jesus, então a igreja tem também essa obrigação de ajudar a construir a igualdade efetiva, né, e por extensão, né, contribuir para a construção da cidadania. Então, né, pensar cidadania dentro da igreja, né, é pensar, né, a igualdade, né, a contribuição para a construção da igualdade efetiva entre as pessoas, porque isso não é invenção da igreja, isso já está lá, né, como ensinamento, né, de Jesus. E é por isso que a gente vai, esse mês de setembro, continuar conversando sobre isso, com várias colaborações de pessoas, e já no segundo momento de hoje, nós vamos pensar juntos como né, a questão da cidadania e direitos humanos. Porque na medida em que, né, a vida tem que ser abundante, ela tem que ser complementada com todos os direitos e garantias. E isso está relacionado com os direitos humanos que veremos a seguir. A favela revela aquela que desce o morro e vem transar. Um ambiente efervescente, numa cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar, quando se arranca do seu barraco um bloco do BNH. A refavela, oh, como é tão bela, oh. A favela revela escola, samba paradoxal, brasileirinho
pelo sotaque, mas de língua internacional. A favela revela o passo em que caminha a geração. Do black jovem, do black rio, da nova dança do salão. Ei, queria, queria, ai, ai. Queria, ai, ai. A favela revela o choque entre a favela, inferno e o céu. Baby blue rock sobre a cabeça do povo, chocolate e mel. A favela revela um sonho e minha alma, meu coração. A nossa gente, nossa semente, Paula, Maria, Marcelo e o Gão. A favela, ó. Como é tão bela, ó. A favela, alegoria, elegia, alegria e dor. Rico brinquedo de samba enredo, ambição e um segredo e amor. É favela, batuque puro, de samba duro, de marfim. Marfim da costa, uma miséria, gera roupa de cetim. Ei, queria, ai, ai. Queria, ai, ai. Queria, ai, ai. Queria, ai, 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 ai. Queria. Bom dia. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Era o dia da vida e da dignidade humana. Direitos, deveres humanos, direitos humanos. Todavia, o que é direito? O que é dever? O que é humano? Muitos de nós já ouviram frases como: direitos humanos só servem para proteger o bandido. Direitos humanos só servem para a minoria. Direitos humanos abrem brecha para a impunidade. A ONU é uma organização de esquerda. E essas desinformações foram sendo divulgadas por aí, sem nenhuma verificação, sem nenhum questionamento, as conhecidas fake news. No primeiro momento de hoje, tivemos uma reflexão sobre cidadania, se ela sempre existiu, um histórico, e a necessidade de contribuirmos para a formação da cidadania. Nesse segundo momento, nós vamos ter de uma forma, em um formato bem interessante, o que é direitos humanos. Vamos lá? Se você ouviu por aí que direitos humanos têm a ver com corrente partidária, ou que direitos humanos são para humanos direitos, para tudo que vamos desenhar. Essa história começou a tomar a forma que conhecemos hoje há mais ou menos 200 anos. Documentos importantes como a Declaração de Direitos da Independência Americana, da Revolução Francesa e a Declaração Universal da ONU trazem trechos como: os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, ou esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. É claro que todos os direitos são humanos, mas na história nem sempre todos os humanos foram tratados assim. São muitos os casos em que as pessoas eram consideradas coisas. Por isso é tão recente essa preocupação. Antes, com o teocentrismo, acreditava-se que Deus estava no centro de tudo. Muitas das práticas medievais da Igreja eram justificadas assim. O Renascimento e a Reforma Protestante contribuíram bastante para o desenvolvimento das ideias iluministas no fim do século XVIII, quando o homem foi colocado no centro, e a razão apontada como o melhor caminho para a liberdade, autonomia e emancipação das pessoas.
A ONU, em 1948, aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eles valem para todos, de qualquer raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A Declaração da ONU tem uma importância histórica por marcar a derrota dos regimes totalitários nazifascistas. O texto, até hoje, serve de referência para a promoção dos direitos humanos em todas as partes do mundo. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 listou direitos que passaram a ser reconhecidos no texto da lei, como o de não poder ser preso senão em flagrante delito ou por ordem de um juiz, por exemplo. Repetir ignorâncias sobre os direitos humanos joga no lixo momentos determinantes para o avanço da nossa civilização. É para frente que se anda. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade?
oração. Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre, ao sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.